A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas. Trabalho há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças. Sou especialista na preparação de professores, auxiliares e líderes de ministério infantil. O Centro de Treinamento Barak tem como objetivo abençoar a tua vida através do conhecimento, te ajudar realmente a desenvolver melhor o teu trabalho com o ministério infantil. Esse é o nosso curso gratuito, Segredo de Aulas que Atraem as Crianças, o segredo das aulas atrativas para a criança. Durante muitos anos, trabalhando na evangelização e no discipulado de crianças, notamos a grande dificuldade de ensinar as crianças em sala de aula e atrair realmente a atenção da criança. Então, esse curso nós vamos compartilhar com você alguns segredos, algumas estratégias, dar algumas dicas, algumas observações que vão te ajudar muito a mudar essa situação de ensinar crianças de uma forma que atrai a atenção dessa criança. Lembrando você que não é fácil fazer um curso como esse curso vai ter 3 videoaulas, essa é a primeira videoaula, e nós notamos que as pessoas começam entusiasmadas na primeira videoaula e acabam desistindo no meio do caminho. Não desista no meio do caminho, invista tempo no conhecimento, lembre nisso, é apenas um período que você vai adquirir um conhecimento que vai te acompanhar todo o teu ministério, então invista tempo nisso, não pare no meio do curso, vá até o final. Nós queremos abençoar a tua vida com um curso que realmente vai transformar a tua maneira de ensinar as crianças. Pastor, como que é que os cursos do Centro de Treinamento Barak funcionam? Talvez você é um novo aluno e não participou ainda de curso. Como é que funciona nossos cursos? Nós temos as videoaulas, essa é que você está assistindo, ainda vai ter mais 2 videoaulas. Você vai assistir essa videoaula e no final dessa videoaula eu vou deixar uma senha, que é uma frase que você vai anotar e enviar para nós em mensagem de texto. Então você vai enviar pelo WhatsApp em mensagem de texto essa senha, dizendo a senha. E quando você enviar essa primeira senha, você vai receber gratuitamente o e-book com todo o conteúdo. Então é um e-book com todo o conteúdo das 3 lições que você vai receber gratuitamente. Depois você vai assistir a aula 2 e a 3 e anotar as outras 2 senhas e no final você vai enviar para a gente as 3 senhas. Quando você enviar as 3 senhas, você vai ganhar o direito do certificado. Nós vamos dar um lindo certificado para você. Tudo é gratuito, você não vai pagar nem pelo e-book desse curso, nem pelo seu certificado, é gratuito. Então assistiu a primeira aula, anotou a primeira senha, no final envia para nós enviamos o e-book no prazo de 7 dias. Assistiu a segunda aula, enviou as 3 senhas, nós enviamos o certificado, lembrando que não é imediata, no prazo de até 30 dias, pode demorar até 30 dias, mas você vai receber o teu certificado. Então nós estamos na aula de número 1, então essa aula de número 1, nós queremos falar um pouquinho sobre o que faz uma aula ser atrativa para a criança. Então nós vamos ter 3 módulos. No primeiro módulo você vai aprender coisas que tornam a tua aula atrativa. Então o que torna a tua aula atrativa, essa primeira aula vai falar, e qual é a importância de ter uma aula atrativa para crianças. Na segunda aula, segunda videoaula, nós vamos falar coisas que tornam a tua aula desinteressante às crianças. Existem alguns fatores que podem comprometer a atenção da criança, o interesse da criança. Então a segunda aula não perca, que nós vamos falar algumas coisas que você vai observar para ver, opa, isso aqui está tornando a minha aula desinteressante às crianças. Então nós vamos falar sobre isso. E na terceira aula, todo o segredo de aulas atrativas para a criança. Aulas que vão fazer as crianças se envolverem, fazer pergunta, aulas que as crianças vão ficar ansiosas para assistir a próxima aula com você. Eu sei que é esse o teu desejo e é isso que nós queremos fazer. Você vai aprender aulas que vão realmente impactar a vida das tuas crianças. Então isso é importante. Pastor, e como você vai fazer isso? Compartilhando todo o nosso conhecimento.
Quando eu comecei no Ministério Infantil, eu vi que havia uma grande dificuldade para ensinar as crianças, para evangelizar as crianças, pela falta de conhecimento que eu tinha. Então eu comecei no ano 2000 a trabalhar com crianças e eu tinha pouco conhecimento na área infantil. Deus trabalhou na minha vida e me colocou. Minha primeira vez com as crianças foi um dia que o pastor chegou para mim e disse: olha, as crianças do berçário estão sem professor e eu queria te convidar para dar aula para essas crianças. E quando eu cheguei ali naquela aula, as crianças olhando para mim, e aí eu olhei e falei: meu Deus, e agora? O que adianta eu saber a origem da palavra hebraica na Bíblia, conhecer contexto para essas crianças? E Deus é tão bom que eu sempre fui observador e eu observei. Eu lembro que a minha primeira ensino para as crianças naquele dia era a semente do Evangelho. E eu observei que na sala de aula tinha uns grãos de feijão, tinha cola, tinha sulfite. Eu sentei com as crianças no chão e disse: olha, vamos fazer uma coisa? Vamos plantar essa semente? E aí a gente colou aquele grão de feijão no sulfite, pintamos, fizemos uma flor bem bonita. E aí quando eu terminei, eu disse para as crianças: olha, a palavra de Deus é como essa semente que precisa estar no teu coração e aí ela precisa germinar. E quando eu vi aquela situação, eu entendi que eu precisava de conhecimento, eu precisava conhecer mais da área infantil, da característica de comportamento, de estratégias de ensino. E desde então, há mais de 20 anos, eu venho me desenvolvendo. Hoje, pela bondade de Deus, eu sou especialista na evangelização e discipulado de criança. Temos ajudado crianças e adolescentes hoje a fazer a obra de Deus, a realmente desenvolver a obra do Senhor. Então é esse conhecimento que eu quero compartilhar com você, é esse conhecimento que nós queremos compartilhar nessas aulas, para que realmente Deus venha te ajudar, Deus venha transformar o teu ministério. Uma coisa muito importante para nós então é entender, pastor, o que é uma aula? Uma aula é nós prepararmos um conteúdo de forma objetiva para que a criança aprenda algo. Então uma aula não é só palavras, não é só falar com as crianças, mas na realidade é preparar um conteúdo, então preparar algo específico com o objetivo para que as crianças aprendam algo. Porque eu preciso entender que uma aula é essa? Ela tem conteúdo, tem objetivo e tem o aprendizado do aluno. Porque muitos professores no Ministério Infantil, eles se preocupam com o conteúdo. Então ele vai na sala de aula e passa aquele conteúdo sem se preocupar com o objetivo, qual é a finalidade daquele conteúdo e sem se preocupar se as crianças estão aprendendo ou não aquele conteúdo. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos preocupar com isso. E como é que eu sei, pastor, se os meus alunos estão aprendendo ou não? Através da mudança de comportamento. Então, eu olho para o aluno e vejo os comportamentos sendo mudados. Através da mudança da mentalidade, então a maneira de pensar. Aquilo que eles faziam, aquilo que eles agiam, que eram tão normal, agora não é. Eles pensam de maneira diferente. Eu estou numa comunidade trabalhando com crianças de família não cristãs, então elas chegam para a gente muito agressivas, falando palavrão, pensando coisas terríveis, e com o passar do tempo, com o passar do ensinar, do evangelizar, a gente começa a notar que quando elas falam palavrão, elas falam: meu Deus, eu não devia ter falado, ou às vezes elas falam e vira: tio, desculpa, eu não devia ter falado. Então a gente começa a ver aquela criança que era agressiva, agora ela muda totalmente seu comportamento. Aquela criança que era desobediente passa a obedecer, elas passam a ser carinhosas, atenciosas. Então tudo isso é mostrando para mim que aquilo que eu estou ensinando realmente está fazendo diferença na vida das crianças. E é isso que Deus quer fazer, quer te usar para transformar a vida de criança. Aonde você está, você é um instrumento de Deus para mudar a vida dos teus alunos, mudar os comportamentos dos teus alunos, e Deus vai te usar poderosamente. Talvez você já está sendo usado e esse curso vai ser uma ferramenta a mais para você transformar a vida dos teus alunos. Então, uma aula bíblica para a criança, ela tem um conteúdo, ela tem um objetivo e ela tem a aprendizagem do aluno, que pode mudar a maneira da criança pensar e a maneira da criança agir. Pastor Rogério, o que
que faz de uma aula atrativa? O que faz de uma aula para crianças atrativas? Primeira coisa, uma aula atrativa, ela é planejada, ela é preparada com antecedência. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, muitas pessoas na correria, passam a semana toda e não estudam a lição bíblica. Ele não se prepara para estar na sala de aula ensinando as crianças. E infelizmente pega a revista da escola bíblica do domingo, na noite do sábado, ou no domingo de manhã, faz um preparo superficial e vai para a sala de aula. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que é professor de criança, que ensina a criança sabe quando você não está preparado. A criança sabe que aquela aula está sendo uma aula improvisada. 90% da falta de atenção, de não se conseguir atrair a atenção da criança, é aulas mal preparadas. Então eu quero dizer para você nesta aula, invista tempo, gaste tempo preparando a tua aula, faça o melhor, faça com excelência. E isso vai transformar, vai cativar o teu aluno. Quando o aluno vê que o professor se preparou, que o professor conhece aquilo que está ensinando, quando vem em nós segurança daquilo que estamos transmitindo, isso vai realmente cativar a atenção do meu aluno. Então, primeira coisa, uma aula atrativa é uma aula bem preparada. Então, guarde isso, uma aula atrativa é uma aula bem preparada. Então, quando há uma preparação, a aula se torna atrativa. Outro ponto importante, uma aula atrativa, ela é uma aula interativa. Então, a aula que chama a atenção da criança, que atrai o nosso aluno, ela é uma aula interativa, ela vai promover a interação do aluno. Então, muitas vezes o professor de ministério infantil, ele erra quando ele faz uma aula do tipo monólogo. Eu falo e você me ouve. Por quê, pastor? Pelo item atrás. Muitas vezes eu não me preparei, então eu tenho medo que a criança me pergunte algo, eu tenho medo que se a criança me interromper, eu não domine o assunto, eu não consiga mais voltar para o assunto. Então o que eu faço? Eu censuro o meu aluno, eu não permito o meu aluno participar, eu não permito ele perguntar. Então eu preciso entender que uma aula atrativa para a criança, ela promove a interatividade. Como assim, pastor? Ela deixa a criança ler os textos, ela permite as crianças fazer pergunta, ela permite no momento da aula as crianças se expressar sobre aquilo que está sendo ensinado. Então isso faz da minha aula atrativa. Então uma aula atrativa, ela é bem preparada, ela promove a interação do aluno, o aluno tem liberdade de interagir. Outra coisa, ela é relevante. Então o aluno aprende aquilo que está sendo ensinado e ele se vê na aula, ele se compreende na aula, ele se entende. Algo relevante é algo que faz sentido, é algo que fale daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando. Então, muitas vezes a aula no Ministério Infantil, ela não é relevante. A criança ouve e diz, mas Daniel viveu há tantos anos, por que Daniel é importante para mim aprender sobre Daniel? Mas quando eu torno a aula relevante, quando eu digo para a criança, olha, Daniel foi perseguido por causa da fé, e você muitas vezes na escola enfrenta essa perseguição, às vezes por um amigo que não conhece Jesus, às vezes por alguém que não conhece Jesus. Olha como se torna relevante. A criança fala, realmente eu passo por isso, igual Daniel passou. Então eu vou estudar Daniel, porque Daniel passa pelas mesmas coisas que eu passo. Então uma aula que vai atrair a atenção da criança, ela precisa ser uma aula relevante. A criança precisa se identificar com aquilo que está sendo ensinado. Então uma aula atrativa, ela é uma aula relevante. Outra coisa, uma aula atrativa para a criança, ela é uma aula compreensível. Eu preciso tomar cuidado, porque muitas vezes aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou ensinando, minhas crianças não estão compreendendo. Então, às vezes eu acho que eles estão ali parados, olhando para mim, eles estão entendendo tudo, e muitas vezes eles não estão entendendo nada. Então, use uma técnica que é bem legal, que é a técnica da repetição.
que nós estamos aprendendo? O que nós estamos ensinando? Qual é a verdade que eu devo guardar no coração? E aí você vai ver que quando eles repetem aquilo, olha, a verdade que eu devo guardar no coração é que eu devo amar a Deus. Nossa, ele compreendeu, realmente ele entendeu. Qual é a lição no final da aula? O que nós aprendemos? O que foi importante para você nessa aula? É muito importante isso, nós nos preocuparmos se o aluno está compreendendo aquilo que está sendo ensinado. Então, uma aula atrativa para a criança é quando a criança compreende aquilo que está sendo ensinado. Então, o professor ele vai usar todos os recursos, ele vai buscar de todas as formas possíveis se tornar compreensível à criança. Então, uma aula atrativa, ela é bem preparada, uma aula atrativa, ela promove a interação, uma aula atrativa, ela é relevante para o aluno se identifica, uma aula atrativa, ela é compreensível, o aluno está entendendo tudo aquilo que está sendo ensinado. É muito importante isso. Então, quando eu busco esses recursos, quando eu busco conhecer mais, quando eu busco me aperfeiçoar mais, tudo isso vai trazer uma transformação para o meu aluno. Então, quando eu me torno compreensível, quando eu busco recurso para facilitar a compreensão, você vai ver o quanto isso é importante. E dentro da aula de crianças, 90% da nossa aula, ela é baseada numa história bíblica, num texto bíblico. Então, eu vou buscar ajudar a criança compreender aquela história, compreender a lição daquela história. Então isso é muito importante. É por isso que eu queria convidar vocês, nós vamos abrir a inscrição para um curso, já está no informativo, a arte de contar histórias para a criança. Então, o curso A Arte de Contar Histórias para a Criança é uma especialização no ensino infantil. Então, se você tem vontade de se especializar, aprender realmente a contar histórias que vão impactar a vida da criança, que vão mover com as emoções da criança, que vão fazer o coração da criança arder, e o mais importante, mudar totalmente a maneira de pensar e agir das tuas crianças, através do ensino bíblico, através de contação de história, nós vamos te dar essa oportunidade. Então nós vamos no final desse curso abrir essa oportunidade para que você realmente tenha ferramentas que vão realmente transformar a vida das crianças. Talvez você está no Ministério Infantil há tantos anos e ainda tem dificuldade em contar uma história bíblica, em aplicar essa história e tornar ela relevante à vida da tua criança. Nós queremos te ajudar a isso. Então não se esqueça, no final desse curso, nós vamos abrir oportunidade para o curso de especialização na arte, dominando a arte de contar história. Você vai contar histórias bíblicas na tua ministração que vai tocar o coração da criança. Pastor, por que é importante ter ferramentas? Por que é importante ter uma aula bem preparada, uma aula relevante, uma aula interativa? Por que é importante me preocupar que a atenção da criança seja cativada no meu ensino? Por que é importante que a criança se sinta atraída pelo momento do ensino, pelo momento da ministração? Então nós vamos falar agora no ponto 2 sobre a importância, o benefício de preparar aulas que atraem a atenção da criança, que cativam o coração da criança, aulas que levem a criança realmente a se envolver na tua aula. Então por que isso é importante? Primeiro, uma aula atrativa, bem preparada, ela faz o quê? Ela cativa o interesse do aluno. Pastor, o que é cativar o interesse do aluno na aula? É o desejo de participar. Então, se você está dando uma aula e de repente o aluno tem o desejo e vai fazer uma pergunta, dê liberdade. Por quê? Porque a tua aula chamou a atenção do aluno, levou ele a pensar, a refletir. Quando o aluno faz uma pergunta é porque ele está refletindo sobre o assunto. Então, uma aula atrativa para a criança, primeiro benefício, ela cativa a atenção da criança. Outra coisa que você vai perceber que essa aula atrativa cativou a atenção do teu aluno é o desejo de participar. Aqui, quando nós damos aula bíblica, é interessante o desejo de ler o versículo. Posso ler, pastor? Deixa eu ler a revista, deixa eu ler o texto. Por quê, pastor? Porque a aula está atrativa, a aula chamou a atenção. Então, o primeiro benefício, ela vai cativar a atenção do teu aluno e vai fazer o teu aluno ter o desejo de participar. Segundo benefício, ela motiva o aluno.
Uma das coisas muito difíceis no ministério infantil é a frequência. Principalmente, meu irmão, minha irmã, como eu trabalho com crianças não cristãs, quem vem para a igreja são as crianças, não são os pais que trazem. Então, muitas vezes, na escola tradicional, na escola bíblica tradicional, o pai obriga o aluno a ir. Mas quando eu estou com criança não cristã, não tem essa coisa do pai estar ali obrigando o aluno a ir. E aí você precisa o quê? Uma aula atrativa que vai motivar a criança a voltar. É gostoso isso, quando chega outro dia, da outra aula, eles vêm. Por quê? Porque a aula foi interessante, a aula foi atrativa. Eu amo quando eles chegam e dizem: tio, o que a gente vai fazer hoje? Qual vai ser a aula de hoje? Porque eles estão motivados a aprender. Então isso é muito importante. Esses dias nós começamos um trabalho de discipulado infantil, e eu perguntei para as crianças: vocês estão obrigados a estar aqui? Alguém te obrigou? E uma menina de 11 anos disse para mim: tio, não, eu quero conhecer Deus e quero que Deus transforme a minha vida. Pastor, você obrigou ela a dizer isso? Você não, ela está motivada a conhecer Deus. Então uma aula atrativa vai motivar os teus alunos a estar frequente, a participar, fazer pergunta, querer ler, querer te ajudar. Por quê? Porque eles estão motivados. Outro benefício de uma aula atrativa para crianças: ela retém a atenção da criança. Então ela vai realmente chamar a atenção da criança, ela vai fazer com que a criança busque estar ali presente, te ajudando. Outra coisa, uma aula atrativa para a criança, ela motiva o aluno a aplicar aquilo que ele aprendeu. Infelizmente, dentro do evangelho, existe uma vida dentro da igreja e uma vida divorciada dos ensinos bíblicos fora da igreja. Então, quando eu tenho uma aula atrativa para a criança, o que vai acontecer? A criança vai ser motivada a praticar aquilo que ela aprendeu. E isso vai transformar comportamentos na escola, comportamentos dentro da família, comportamentos dentro da igreja. Então, é importante isso. Quando você se esforça de ter uma aula atrativa, vai motivar o teu aluno a aplicar aquilo que ele aprendeu. Outra coisa, uma aula atrativa para crianças vai formar um caráter decente na criança. Os valores estão sendo perdidos, a moral está sendo perdida, os princípios cristãos abandonados, o caráter das crianças estão sendo deformados. Mas quando você faz uma aula que você gasta tempo estudando, investindo tempo para que as crianças se atraiam, se apaixonem pela palavra de Deus, se motivem a aprender a palavra de Deus, o caráter dessas crianças vai ser transformado, elas vão se tornar homens e mulheres de Deus de verdade, com procedimento, com atitudes em conformidades com a palavra. Então uma aula atrativa fortalece o caráter da criança e os valores, e uma aula atrativa leva as crianças a buscar ter uma vida com Deus. Nosso ministério, nosso desafio é levar essas crianças a Cristo. Lembre disso, o grupo de criança que vocês têm dentro da igreja, eles não estão convertidos, eles precisam ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Quem Deus vai usar para isso? Eu e você. Deus vai nos usar para levar essas crianças a ter um encontro real com Deus. Então, uma aula atrativa, ela leva a criança a ter uma experiência real e verdadeira com Deus, a ter uma vida com Deus. Então, se você está empenhado nisso, tem o desejo, esse curso vai transformar a tua vida. Não desista, não perca a aula 2. A aula 2 vai falar sobre coisas que tornam a nossa aula desinteressante às crianças. Alguns fatores que podem fazer com que a criança perca o interesse pela aula. E na aula 3, todos os segredos de aulas atrativas que transformam a vida das crianças. Lembrando, agora, senha. Pega lápis, pega papel, essa senha você vai anotar e vai nos enviar pelo WhatsApp para que você receba a apostila. Então você vai anotar essa senha e você vai nos enviar para você receber a apostila. Então a senha é: uma aula atrativa transforma o aluno. Senha 1, uma aula atrativa transforma o aluno. Você vai anotar essa senha e você vai enviar para nós pelo WhatsApp 19 981 16 8012 ou WhatsApp 19 98 235 2607.
Manda lá, pastor, senha 1 do curso, uma aula atrativa transforma o aluno. Quero o meu e-book completo, e você vai receber o e-book totalmente gratuito. Qualquer dúvida, estamos à disposição. WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak. É muito bom ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.